Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho uma vez mais uma pílula inspiradora do bem noturna. E você já sabe, para você mandar sua pergunta aqui pro nosso bate-bola do mundo moderno, esse pinga-fogo, né? Dos dias atuais, é muito fácil entrar lá no nosso site, que é o institutonamastê.com.br. E aí você abre o coração aqui com a gente. Foi exatamente o que a Joyce fez. A Joyce, gente, ela fala o seguinte: eu e meu marido estamos tentando engravidar, né? Temos 3 anjos no céu, né? Creio se referindo às tentativas, né, que não se concretizaram. E ela fala: será que Deus permitiria que eu tivesse tanto esse desejo? Estou fazendo tratamento para fertilidade. Se não fosse para eu ter filho, como que isso pode, né, se dar? Enfim. Ela compartilha um pouco dessa história linda dela e nós vamos fazer um comentário a respeito. Meus amigos, é sempre importante a gente lembrar que cada caso sempre é um caso, cada história sempre é uma história. Embora, claro, existam premissas básicas, que é o que a gente fala aqui no Evangelho, de premissas, né? Que muitas vezes se adequam à maioria dos casos, mas só o Senhor da vida e, lógico, a lei divina, para entender o que é que se aplica no nosso caso em qualquer circunstância, não é assim, em qualquer situação. Então vamos lá, vamos falar primeiro das premissas básicas que são universais. Por que que normalmente um casal pode ter dificuldade para engravidar quando se esforça tanto? Bem, são vários motivos básicos. Motivo número 1, possível, quer dizer que é possível que na vida passada tenha-se tido muitos abortos, né? O casal ou um dos dois, e agora a dificuldade em engravidar se dá exatamente para a valorização da vida que lá no passado deixou-se de valorizar. Motivo número 2, pode ser que a pessoa tenha facilitado abortos e não tendo tido, mas facilitado, trabalhado, dado causa. Motivo número 3, muitas vezes o espírito que vai reencarnar tem dificuldade em reencarnar por uma questão provacional do espírito e para fortalecer a fé dos pais. Então, de repente, você não fez nada de aborto no passado, mas você pode sim ter uma dificuldade, né, na questão perispiritual do reencarnante. Tanto que, normalmente, quando a gente tem várias tentativas, via de regra, é o mesmo espírito tentando voltar. Né? E motivo número 4. Qualquer outro que eu não falei aqui, mas que a lei divina pode entender que se adequa a um caso específico. Entende? Cada caso é um caso. Eu conheço muitos casos lindos, gente. Eu conheço tanto caso de pessoas que tentaram engravidar de todas as formas, não conseguiram e adotaram, e foram extremamente felizes com a adoção. Conheço casos de pessoas... eu já contei isso no Evangelho no Lar, inclusive, que no momento que adotaram, né, depois de tentar engravidar, desistiram, adotaram. Aí, de repente, a moça engravidou. Na cidade de Betim aconteceu isso. Muito interessante, né? Você tentou, desistiu, aí adotou, estava feliz, pronto, engravidou. Parece que realmente a adoção era o caminho. Conheço casos de pessoas que continuaram a tentativa da gravidez, e hoje tem 3 filhos. Até falava isso agora, antes de ver a sua pergunta, eu conversava com a amiga, e ela falava exatamente sobre essas questões, a gente conversava e tal, e aí eu lembrava de um caso de uma pessoa muito próxima a mim, que a esposa, né, teve 4 abortos espontâneos, isso também em Belo Horizonte, e aí depois de um tratamento espiritual, acabou engravidando, e graças a Deus, até onde eu saiba, já tem um tempo que eu não os vejo, mas tinham 3 filhas lindas e maravilhosas, algo que parecia impossível. Então o que eu quero dizer? Gente, existe um monte de possibilidades, como eu tenho, por exemplo, o caso de uma amiga muito próxima da minha família, uma irmã espiritual, que nós amamos muito, que tentou de tudo, engravidar, fertilização in vitro, gastou bastante, fez tudo que podia, mas não engravidou de jeito nenhum. E parece que ela compreendeu a mensagem que o mundo maior queria passar para ela, e hoje ela está em paz. Entende? Então, assim, são muitos os modelos, mas uma coisa é certa, que eu acho que é o mais importante aqui na nossa pílula: continue fazendo aquilo que seu coração pede, mas sem angústia. Esse é que é o ponto desafiador. Qual que é o grande erro que a gente comete? É a angústia. Porque se você tenta engravidar de todas as formas, mas você tem angústia de não conseguir, eu sei, lógico, se você está tentando, você vai ter expectativa, que é natural, mas angústia não é natural, não. Angústia é um problema do ego, da gente não aceitar o que nos acontece, brigar contra o fato, aí você se angustia. Então isso denota que realmente há algo na alma que precisa ser trabalhado, né? Uma coisa é a frustração, como alguém que quer muito uma coisa, um relacionamento, às vezes ele não dá certo, mas você segue. Eu quero muito algo importante para minha vida, mas não dá certo, você fala: ok, meu Deus, eu vou seguir em paz porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim nesse sentido. E você não se angustia.
Então, tem pessoas que podem se angustiar por diversas formas. Então, meus amigos, confie na providência divina. Não é? Se cada um de nós fizer a nossa parte e a gente prestar atenção com sensibilidade e carinho na presença de Deus na nossa vida, a gente vai sentir o que deve ser feito e certamente a gente vai guiar e ajudar as pessoas a chegar onde elas precisam chegar. Tá bom? Então, minha sugestão, continue tentando engravidar até onde o seu coração achar que você deve com seu marido, né? Deus abençoe que dê tudo certinho, vocês engravidem, mas caso não aconteça, não se angustie. Se o seu desejo for ser mãe, procure ser mãe de outros filhos, ajude em orfanatos, não deixe de ser mãe, pelo contrário, às vezes é isso que a vida pode querer também, essa dedicação do amor incondicional. De um jeito ou de outro, gente, quem quer viver a maternidade vai vivenciá-lo de alguma maneira. E ainda na pior das hipóteses, vamos lá, né? Hipoteticamente, não consegui nada disso nessa existência, Ricardo. Bem, se você tem um coração que não se angustia e não se revolta, que acolhe com sabedoria o que a vida traz, com carinho, você pode ter certeza que você se candidata a ter seus filhos numa vida futura. Gente, nada acontece por acaso. É porque a gente olha a nossa vida de maneira isolada. Para Deus, essa é só uma folha no grande livro da nossa existência, entendeu? E que não é só uma existência. A gente tem apenas início, nós não temos fim. Então, muitas experiências ainda nos aguardam, né? E quanto mais consciência e amorosidade a gente tiver no coração, certamente mais felizes nós seremos. Tá bom? Meus amigos, um beijo grande a você que compartilha a pílula. Obrigado pelo carinho. Obrigado por tudo. Amanhã no Evangelho no Lar eu vejo vocês, tá bom? E você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.